Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais uma live. Hoje uma live sobre procrastinação em tempos de quarentena. Boa tarde, todo mundo que está entrando. Um prazer ter todos vocês aqui. Vamos estar conversando com uma pessoa muito especial, que entende muito do assunto. Vamos esperar o pessoal chegando aos pouquinhos. Boa tarde, todo mundo que está entrando. Boa tarde, Pati, o Baldo, Aninha, Leide, Márcia, são todos muito bem-vindos. Vamos chamar então a pessoa que vai fazer essa live comigo, que vamos ficar aqui nessa tarde conversando um pouco com vocês. Deixa eu chamar. Vamos lá, Andresa. Andresa. Que bom que todos vocês entraram. Oi, boa Olá! tarde. Tudo bom? Tudo bem? E você, Sara? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom te ver. Fazia tanto tempo que eu não a via. Tão bom conversar com você. Verdade, muito bom mesmo. E Obrigada aproveitando, obrigada pelo convite, viu? um prazer estar com você. Uma autoridade no assunto, né? Nós já conversamos, para quem não sabe, está entrando aqui agora. Nós já conversamos há muitos anos, não é verdade, Andresa? Sobre É verdade. procrastinação. Época em que nem se falava muito nisso, né? As pessoas nem sabiam o que era. E de lá para cá, faz uns 3 anos, já de lá para cá, nossa, foi um boom, né? Todo mundo falando sobre isso, né? As pessoas querendo Isso. saber mais informação, tudo. E Foi você isso foi uma mesmo. das primeiras, praticamente, a falar disso num congresso, um congresso online, falou com muita propriedade. Por isso que eu te chamei para a gente estar conversando um pouquinho aqui. Eu fiquei muito feliz daquele outro momento do convite do congresso e foi uma experiência bárbara para mim participar com você, com toda a tua equipe lá, né? E hoje está aqui especialmente eu e você para falar para o nosso público, né? E hoje, com essa questão de quarentena, dá a impressão que a gente não ia ter isso acontecendo, né? Da gente adiar as coisas e vai enfiando debaixo do tapete, amanhã eu faço, e casa, e filho, e marido, e os maridos com as esposas, e aí tudo ficou embolado. E como desembolar isso, né? É isso aí, é isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje. É isso Pessoal, mesmo. só para apresentar para vocês, para quem não conhece, Andresa Tanz é psicóloga clínica, é neuropsicóloga, e ela tem muita experiência também com adolescentes, né? Quem procura uma terapeuta séria, de confiança, comprometida com valores e princípios, eu sempre recomendo a Andresa, porque a gente tem que buscar hoje em dia alguém que seja compromissado realmente com isso, com valores e princípios, não é verdade, Andresa? Porque o mundo está muito doido. E se a gente vai entregar para uma terapia um filho da gente, ou uma pessoa que a gente gosta, ou mesmo nós mesmos, né? Tem que ser com alguém que se identifique, alguém que tenha os mesmos princípios, alguém que prime por família, né? Que é o nosso bem maior, não é verdade? Na verdade, a gente já se conhece aí de um bom tempo, né, Sara? E você Uhum. conhece a minha vida um pouco em particular, então isso eu levo também do meu particular, a minha seriedade para o consultório, a valorização e o respeito com a vida das outras pessoas. Então é muito sério essa questão de da gente fazer um trabalho clínico, porque a pauta do trabalho clínico incide em ciência e não na nossa experiência, né, particular. Então, precisa ter uma seriedade, uma ética muito pontual para trabalhar firmemente para que os conceitos não se misturem, né?
Exato. Verdade, falou bem. É, Bom, vamos começar então a falar sobre a procrastinação. vamos lá. Bom, para quem ainda não sabe o real sentido da palavra, tudo, fala um pouquinho, em poucas palavras, o que você define como procrastinação. Então, procrastinação, Sara, na verdade, é a gente adiar, a gente postergar algo que a gente tenha para fazer agora e a gente deixa para depois, né? E quando a gente faz esse movimento de adiar, isso deixa a gente muito ansioso, porque a gente sabe que a gente está deixando para depois e a gente fica muito angustiado. Então, essa ansiedade e essa angústia que vai gerando na gente faz o estresse da gente aumentar e, com isso, a nossa imunidade cai. Então, geralmente, as pessoas que procrastinam muito são pessoas que vivem gripadas, resfriadas, são pessoas que têm tendência a ter dor de estômago. Isso com pesquisa científica, tá? Já foi comprovado. As pessoas que procrastinam mais, elas têm mais dores de cabeça. Então, esse ato de adiar tarefas, isso gera um monte de problema, e não só na esfera profissional, na esfera de saúde, né, contexto familiar, tudo isso traz um problema de uma escala assim, maior para a gente. Bom, e nessa época que a gente está vivendo, que a gente busca por uma imunidade maior para poder resistir, né, a tudo que está por aí, a todos os vírus e tudo mais, se a gente começar a procrastinar, então a imunidade vai baixar, a gente vai ficar mais suscetível. Sim. Uau! Sim, então a gente precisa prestar bastante atenção, porque é tendencioso que a gente procrastine, isso é do ser humano, tá? Na verdade, o nosso cérebro ele tem dois tipos de mecanismos que, na verdade, vai colaborar para esse processo de procrastinação. A gente tem o sistema límbico, que está envolvido com parte emocional e parte de prazer, né? Então, a gente tem tendência a querer fazer só aquilo que gera prazer. Então, a gente fica muito mais suscetível para assistir um filme, um videozinho engraçadinho, né? Então, a gente gosta de coisas prazerosas. Em se tratando de trabalho, é um pouco mais penoso, porque tem atividade que você faz naturalmente, tem outras que exigem um foco e uma determinação maior. Então, E uma energia maior, né? Isso. Então, isso às vezes faz com que a gente sinta como se não fosse muito bom. Então, vamos adiar um pouquinho, depois eu faço. E aí entra na parte do nosso córtex frontal, que faz, na verdade, a programação das tarefas ou do planejamento a longo prazo. Então, essa parte de prazer e a parte de execução, ela começa a ter conflitos. E a gente Elas é tendencioso, elas brigam. E aí a gente tem tendência a fazer o quê? Aí porque gera prazer. E aí essa parte nossa frontal do cérebro, isso fica muito sobrecarregado, pesado, e acaba que além da gente, por isso é essa questão, inclusive até de ter dor de cabeça, né? Essa questão do peso. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque a gente começa a ter um conflito interno muito pesado e é muito tendencioso para que a gente vá para as tarefas que geram prazeres, tá? Coisas gostosas. Andresa, eu costumo falar, o cérebro é preguiçoso, né? Ele não gosta de gastar energia. Ele gosta de Não, fazer tudo na forma mais simples e mais fácil. é mais Então, fácil. ele tende a trabalhar nas formas que ele já está acostumado, ou seja, baseado em experiências antigas que nós temos, porque a gente precisa gastar energia pelo novo, né? Então, a Sim, novidade dá um estresse no cérebro, eu brinco, né? é, Ele fica assim, ai, por que novidade? Ai, por que outro rumo? Deixa eu fazer do jeito que eu já sei, deixa eu fazer o mais prazeroso, é mais gostoso, é mais leve, é tranquilo e não gasta energia, né? é isso mesmo, porque quando a gente tem alguma atividade que é um pouco mais difícil, a gente tem um gasto maior de energia, de pensamento, de elaboração. E ficar pensando como é que vai executar aquilo, como é que eu faço isso, né? Então, isso é um pouco trabalhoso. E aí a tendência é de que a gente vá para mídia, né? Para que a gente pare um pouco com os filhos, o nosso cachorro que pede atenção.
Então, isso é um dos pontos que acaba fazendo com que a gente procrastine as atividades mesmo. E a gente vê que durante os anos, cada vez mais, as pessoas vão procrastinando mais, né? Em todas as Sim, situações. E elas procrastinam em tudo. Procrastinam nos relacionamentos, né? Em conversar, em abrir, em trocar ideias. Procrastinam nas tarefas, no trabalho, seja o sim, trabalho em casa, como agora, ou até aquele trabalho home office que muita gente está desenvolvendo. Né? E conciliar tudo isso gera conflito. sim. Gera gasto de energia, sim. É problema? Sim, é um problema para resolver. Então a tendência é falar, ai, pera, deixa para mais tarde. Peraí, deixa eu fazer a parte mais fácil primeiro, né? E aí depois eu vou me preparar para a parte mais difícil. E aí vai ficando como aquela sujeira embaixo do tapete, né? Vai formando Isso, uma lombada. E é o que isso. você falou, vai causando uma série de problemas de saúde, né? Que são as dores de cabeça, indo até para as enxaquecas, quando a pessoa não consegue desenvolver aquilo que precisa realmente, né? Aí ela vê que está fora do domínio dela, aí vem aquela enxaqueca, aí começa a vir dor de estômago, vem gastrite, vem coisas cada vez maiores, né? Geradas justamente por esse estresse. Sim, e assim, com a questão da pandemia e da quarentena, a princípio, no começo, nós todos ficamos muito felizes com essa situação da gente trabalhar de casa. Então, a gente não vai gastar tanto tempo no trânsito, porque o trânsito, né, na nossa região, em São Sim. Paulo, é tudo caótico. Então, a gente vai diminuir um pouco a despesa com restaurante, essas coisas, despesa com transporte. Só que o ambiente doméstico, ele tem inúmeras distrações que contribuem para que a gente procrastine. Verdade. Então, não foi tão boa ideia assim, né? Não foi uma coisa tão gostosa assim. E eu acho que a gente está começando a perceber agora, porque a gente acaba ficando um pouco perdido dentro de casa. Porque aí junta o trabalho particular de cada um, né, que Uhum. desenvolve, aí Sim. junta o trabalho da casa, aí junta a atenção, né, com a Do filho. família. Isso. Então, as distrações são inúmeras. E como é que a gente vai se ajustar para tentar se organizar e fazer tudo e a gente não se desorganizar emocionalmente e não adoecer? Porque, como eu disse, o pico do estresse vai lá em cima, porque você procrastina e depois fica com um bolo, como você falou, e aí não consegue resolver tudo de uma vez, né? E aí não entrega, não tem resultado, né? Não consegue focar. E aí as pessoas começam a adoecer. Então, quer dizer, você vai ter doença e você vai ter um acúmulo de coisas. E o estresse a milhão. Então, E dependendo. a gente precisa procurar meios para conseguir administrar essa questão do adiar, que é natural em todos nós. Todos nós fazemos esse movimento. É natural do ser humano, principalmente nesse momento onde a gente está dentro de casa. Então, eu indico assim, olha, tenta fazer mais ou menos uma rotina parecida, de mentirinha. Então, você acorda, escove os dentes, toma um banho, troca, se arruma, como se fosse trabalhar. Né? Nem todo mundo trabalha fora, mas você precisa organizar em casa, você também precisa fazer uma organização para fazer cada tarefa no seu devido Claro. tempo, né? Então, eu falo, faz de conta que você vai trabalhar. E se arrume, né? Filho, cada um no seu quadrado. Filho com escola online, marido É. trabalhando online, né? Você tendo que trabalhar online. Então, assim, cada um no teu cantinho, no teu quadradinho. E com os É porque no horários. começo as pessoas pensaram que estavam de férias, né, Andressa? Sim, inclusive, assim, para as Demorou para cair a ficha. crianças. É muito difícil. E, assim, o nosso cérebro, ele é, na verdade, acostumado com coisas que nós fazemos todos os dias, que se tornam hábitos, e ele reconhece isso como sendo a hora para aquilo. Então, por exemplo, se você acorda e fica de pijama, como é que o teu cérebro entende que você está no momento relax, que você vai deitar? Total. Então, para você entrar no eixo de pijama, vai ficar um pouco mais complexo para o cérebro, que está acostumado de que quando você desperta, você tira, você toma banho, e aí você vai para outra atividade. Então, a primeira regra é pijama, quando acorda, tirar. Não Exatamente, pode eu sou ficar. da mesma opinião.
Eu falo até com alunos, às vezes, que estão fazendo aula online, né? Tudo monitorado pela faculdade. Eu falo, pessoal, eu não quero olhar ninguém pelo Zoom de pijama, por favor. Tira a pijama, senão vocês vão dormir na aula. Né? Despertem. Tem que despertar, tem que mudar. Primeira coisa, Olha, realmente trocar de roupa. Eu falo que o pijama também tem um problema, né? Se você ficar de pijama, você vai comendo, comendo, comendo e não percebe, vai engordando. Não, tem que botar uma calça jeans, daquela bem apertada, para ver que você está aumentando, aí você entra na linha de novo. é muito, muito complicado. Então, assim, precisa mesmo aí, como o Newton entrou aí, tá falando, né? Precisa de muita disciplina. Só que a gente não pode ser muito rígido com a disciplina, porque senão o nosso cérebro também buga. E ele fica muito bravo também, porque a gente fica muito endurecido. Então, assim, uma meia, uma pantufa, não faz mal a ninguém. Legal. Não é? É conforto. Assim, é conforto, né? Não é? Então, assim, é você criar algumas regrinhas, mas que caiba no dia, assim, tipo, se eu fosse trabalhar, eu não iria de pijama, né? Mas eu posso ficar com uma meia, uma pantufa que vai me dar um certo conforto. Não precisa ficar com o sapato, né? O Newton tá rindo aí, né, Newton? E ó, a Laine falou também, pijama foi feito para dormir, e só. É isso mesmo, gente. Pijama... Porque realmente você fica naquele clima, né, de querer dormir, principalmente se for à tarde, após o almoço. Se você ainda tá de pijama, poxa, não dá certo. Você vai dormir à tarde, teu dia não vai render, né? Não, o nosso cérebro, ele não funciona com muitas atividades que nós fazemos e que se tornou hábito na nossa vida. Então, tem muitas coisas que ele reconhece como sendo assim, é hora de relaxar e de dormir. Então, a tua energia que vai ser gerada vai ser assim, você vai começar a fazer um relatório de manhã e vai chegar à noite, você não vai ter terminado, você está de pijama, né? Então, ele vai a velocidade assim, ó, de tartaruga. Não vai funcionar. Eu falo que a gente tem que dar um tapa no cérebro, né? Para ele entender. Porque senão ele quer dominar, ele tende a querer dominar a gente. Não, nós temos que dominar o nosso cérebro com atitudes diferentes. Então, de vez em quando, é justamente romper aquilo que você está acostumado para dar um clique, para ele entender que a hora é essa, que tem que ser do seu jeito e não do jeito confortável dele, né? Por ele fica na zona de conforto eternamente e a gente não sai de onde está, não é verdade? Porque foi o que eu te falei, né? Na verdade, a gente gosta de tudo que nos dá prazer, que é gostoso, né? E trabalhar é gostoso até a página 2, né? Porque tem coisas no trabalho que não são tão prazerosas e a gente precisa fazer, executar. Então, assim, como é que você faz para lidar com isso, né? Então, assim, a gente definir os horários do nosso trabalho, né? A gente fazer um plano para o trabalho durante o dia, né? Como eu falei, que você levanta, se arruma, toma café e cada um vai para o seu quadrado. Então, assim, se tiver possibilidade, é como se você fizesse um escritório para cada um, uma sala de aula para cada um. Por quê? Porque dentro do ambiente doméstico, como eu disse, as distrações são inúmeras. Então, se você ficar vendo um passa, o outro passa, o cachorro que late, daqui a pouco o cachorro vem pedir atenção, aí você para, aí o outro que chora. Então, assim, você não pode se dar o luxo de ficar num espaço aberto, porque a gente é visual, a gente escuta, e aí tudo tira a sua atenção. Então, assim, cada um espaço reservado, em silêncio, se possível, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, o filho num quarto, o marido, se tem marido, a esposa na sala, o outro no outro quarto, né? Agora, se não tiver condições, a pessoa vai ter que fazer um treino mental muito grande para ela abstrair. Tem gente que abstrai, mas é uma parcela pequena. Claro. Né? Então, assim, para conseguir abstrair no ambiente. Então, assim, geralmente é cada um no seu quadrado e tomar cuidado, assim, com esses videozinhos engraçados, WhatsApp, né? A gente precisa... O WhatsApp rouba muito tempo. Esses grupos de WhatsApp que o pessoal faz, principalmente em escolas, né? Meu Deus do céu.
Basta um falar um oi ou um bom dia, pronto. Aí já vai. Bom dia todo mundo, e aí já começa a história e vai desenrolando. Quando você vê, passou meia hora, uma hora e você tá ali. Sim. E não E você desenvolveu o sabe, que precisava. outra coisa que eu sempre falo, que assim, você tem que planejar, olha que interessante. Você precisa planejar, inclusive, possíveis interrupções que você possa ter ao longo do teu dia no teu trabalho, home office. Por quê? Você tem que pensar no seguinte, bom, se alguém me ligar, eu preciso saber, por exemplo, se for o fulano que tem o perfil do Bertano lá, que fala muito, que gosta de conversar muito, eu vou ter que treinar uma ação para cortar ele na ligação, porque eu não posso. Então, a gente, na verdade, a gente tem que planejar na cabeça essas possíveis interrupções que a gente pode sofrer e a gente treinar ações para quando acontecer, você estar preparado e você colocar a sua ação em prática de uma maneira leve, porque senão você não consegue administrar o teu dia. E aí Porque as você vai tendo interrupções são pausas. constantes, né? São constantes as interrupções. Muito, muito, Não muito é constante. fácil, não. Não, Aqui no caso, ambiente domiciliar é muito complicado. Alguém fez uma pergunta aqui, grandinha, aqui, quem é? A Cíntia. Tudo depende da forma que a gente se posiciona. Vamos focar no que vai nos fazer crescer ou nos entreter. Isso, tem que ter equilíbrio para os dois, é isso mesmo. Ah, Márcia, obrigada, querida. O pessoal é muito amoroso, né? E eu tô adorando estar aqui com você, Sara, e com o pessoal aí curtindo a nossa conversa, viu? é muito bom, é muito É, bom. Então, você imagina aqui em casa como nós estamos, porque eu tenho 3 filhos, você sabe, né? Então, os 3 na faculdade, os 3 com aula monitorada online. Então, sim, cada um no seu quarto, cada um são os mesmos horários que eles têm aula. Tem aula de manhã, tem aula à tarde. Então, eles levantam cedo comigo, vão para o quarto, ficam focados nas aulas e nas atividades. O período que não tem aula é atividade. E sim, atento para quando começar a entrar a aula online. Né? Aí todos almoçam. Então tem aquele horário, dependendo de um ou outro, dependendo do dia, eles têm um horário mais restrito, né? Mãe, eu tenho que almoçar exatamente a 1 hora. Por quê? Porque 1 hora termina uma aula e às 2 horas começa a outra. Então, quer sim. dizer, tudo ali. Então, todos se amoldando naquele dia. Então, se realmente a gente tivesse um espaço aberto com todos juntos, não daria, seria muito complicado. Porque as Sim. aulas, por mais que eles usem os fones, tudo, é complicado, eles têm que falar muitas vezes, e aí um vai atrapalhar o outro e vai tirar a atenção do outro, que vai chamar a atenção, né? Um que vai falar mais, vai gesticular mais, o outro já vai desfocar do computador para olhar o irmão. Então, é complicado. Fora a nossa parte também. Eu também fico monitorando faculdade, professores, tudo online, fora as coisas da casa, né? Eu É falei que eu muito estou difícil. trabalhando em casa muito mais do que tudo. A turminha come bastante, né? Então eu fico no fogão direto, bolos e tudo. Para estar aqui com você agora, online, nesse horário, de manhã já fiz bolo, então eram 2 bolos, bolo para eles e bolo para mim e para o meu marido, que é o bolo sem açúcar. E aí já fiz almoço, já deixei jantar pronto para poder ficar tranquila depois. Menina, Sim, é aquela correria. E se não é tiver muito tudo difícil. planejado, tudo esquematizado, não dá. É o horário do trabalho, é o horário do estudo, é o horário de fazer as tarefas de casa, é o horário de administrar a roupa, pôr roupa para lavar, pôr roupa para secar. Gente, é uma loucura. E gera estresse? Gera. Dá um gasto de energia muito grande. A gente tem que ter o período realmente para relaxar. Só Sim, o que a gente tem que fazer é, como você mesma disse, o período do trabalho e a hora esquematizada também para virar a chave e poder descansar. E poder preciso. aproveitar esse momento, não é, Andresa? Porque a gente nunca viveu um momento assim. Principalmente nós duas também, somos muito aceleradas, né, no trabalho e tudo Pois que é, né? fazemos. Pois é. E parece que Deus permitiu essa situação para falar: para, desacelera um pouco, sabe? E nós desaceleramos sem imaginar que isso ia acontecer.
Ninguém estava esperava por preparado, né? ninguém. Nós não fomos preparados para isso. Não vivemos isso nunca. Nós já ouvimos falar pelos nossos avós, histórias antigas de pandemias, de problemas de saúde, mas era diferente, tratava-se de forma diferente. Realmente, parar tudo e ficar todo mundo em casa, nós nunca vimos isso, nunca passamos por isso, né? E a nível mundial. Então, é uma coisa que a gente foi. Nós não fomos treinados, mas fomos jogados nessa situação e precisamos saber tirar proveito delas. E um proveito que eu falo é justamente o relacionamento interfamiliar, uma coisa que sumiu um pouco, né? A gente via muito nas casas pais, filhos, um ao lado do outro, mas todo mundo ali no celular. Às vezes reunido na sala ou mesmo na mesa, com o celular do lado. Então, um não falava com o outro, ficava focado em outros grupos que não a família. Então, eu acho que esse momento aqui foi muito bom para estar unindo as famílias, unindo as pessoas dentro de casa, para que um converse com o outro, um foque mais, dê mais atenção ao outro. Eu achei isso daí o lado bom, entende? Todo mundo vê muita coisa difícil, o lado ruim das coisas. Eu vejo esse lado como bom. Eu estou trabalhando muito? Estou cansada? Estou. Mas tem esse lado de eu estar com os meus queridos. Eu acho isso muito gostoso. De estar com eles mais tempo, fazer um agrado para um, para outro. Eu acho esse lado fantástico. E eu estou vendo que as pessoas estão despertando para isso, viu, Andressa? Na verdade, as pessoas não tinham muito costume, né, dessa questão de se fazer refeições juntos, se olharem, né, poder trocar uma palavra, um afago, um carinho. Então, ainda nesse momento, eu penso que as pessoas ainda não caiu a ficha. De alguns ainda não. Não, a gente vem de um país muito machista. A gente vem, né, de uma cultura, aliás, uma cultura muito machista, muito. Eu ganho as coisas na base da agressividade e do grito. Então, essas relações afetuosas intrafamiliar, isso tinha ficado muito distante e os valores estavam perdidos. Uma pena, né? E agora talvez seja o momento crucial da gente restaurar isso, da gente recuperar. Ainda há tempo, né? Então, assim, como você disse, tô cansada? Tô. Né? A gente fica mesmo, né? E você precisa se organizar muito bem durante o dia para conseguir fazer tudo. E como você disse, ter um momento de descanso, de relax, de ver um filme, né? Então, assim, eu nunca me vi assistindo tanto filme com meu marido, com meu filho. Você sabe que eu não assisti. Eu não assisti filme. Eu acho que eu tô meio ET ainda no planeta aqui. Nós assistimos um filme juntos. E era um filme que eu queria assistir há muito tempo com eles. Porque eu já tinha assistido 2 vezes com o meu marido, né? Que foi A Cabana. E eu queria que meus filhos assistissem. E não passava na Netflix. De repente, meu filho ligou e falou: mãe, tá passando A Cabana. É agora. Todo mundo para e vamos assistir. Isso. Foi maravilhoso para cair uma série de fichas dessas crianças. Foi muito bom. Mas filme quase eu não estou assistindo, menina. Eu descobri, né? Você sabe que depois de uma certa idade, depois de 50, quando a gente descobre alguma coisa na mídia, é complicado. Descobri este maravilhoso Instagram. Comecei a fazer lives. Estou fazendo muitos cursos, muita coisa online, não dá tempo. Cursos, mentorias, eu, meu marido, a gente fica direto nisso. Da hora que acorda, 5 da manhã, até a hora que a gente vai dormir, 10h30, às vezes 11 horas, quando os filhos acabam também atividades e vêm ficar com a gente. Então, é uma loucura. Mas filme, realmente, só assistir esse. Nossa TV está mais desligada do que ligada. A gente está aproveitando a hora das refeições. Refeições sempre foi o momento da gente assistir noticiário, né? Então, só que hoje em dia a gente liga, é sempre a mesma coisa. Eu já sei qual é a notícia que eu vou ouvir. Então, muitas vezes eu só olho, dou um clique, desliga e a gente fica conversando. Então, a gente conversa muito mais durante as refeições. É muito gostoso, a gente troca ideias. Aí um vem falar o que fez na aula, o outro também. Aí um ajuda o outro. Cada um num curso diferente, mas um tenta ajudar o outro em alguma disciplina que seja em comum. Sim. E a gente está crescendo. Esse período está sempre de crescimento. Porque, Andresa, eu vejo uma coisa. Esse momento chegou. Ninguém pode evitar. E
pessoas vão sair de forma diferente do que entraram nesse período. Só Com que como certeza. elas vão sair? Como? De que forma? Tem uns que vão sair amargurados, tem uns que vão sair direto, depressivos e ansiosos demais. Você vai ganhar cliente, viu, Andressa? Se prepara. Olha, tem gente que está saindo super estressado de um momento desses, mas tem gente também que está aproveitando as oportunidades e vai sair com uma série de diferenciais no trabalho. Sim. Pessoal que está estudando, pessoal que está se desenvolvendo como pessoa, sabe? Muita coisa acontecendo, as pessoas estão crescendo. Eu estou vendo muito isso ao meu redor. Eu acho Isso é que é tempo fundamental. da gente realmente tirar os projetos da gaveta. Eu, por exemplo, esse ano, estou com várias palestras aí agendadas, e aí umas foram adiando e virou uma bagunça. E eu com muito material para terminar. Bom, eu estou conseguindo administrar isso porque, na verdade, os meus pacientes, eles são muito face to face. E eu adoro, né? Eu sou super afetuosa, eu gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de estar junto. Então, todo esse cenário de internet, para mim, é algo que está sendo bem novo. Então, alguns pacientes preferiram esperar passar. E, em compensação, eu estou tendo pacientes novos que só estão fazendo porque eu estou fazendo online. Então, Olha, é um momento de redescobertas, né? verdade. Do mundo através da internet e da gente mesmo com a situação nossa dentro de casa. Então, a gente precisa estar muito atento, entendeu? E é hora da gente realmente desengavetar aquilo que estava parado há tanto tempo. Agora é o pulo do gato. É agora. Então, acho que Porque muitas agora que a gente tem pessoas... tempo para isso, né? Sim, eu acho que as pessoas agora, se elas souberem aproveitar, elas terão ganhos. E são ganhos, assim, bem robustos. Então, assim, é você aprender a olhar teu filho no rosto. É você poder olhar o teu filho fazendo uma atividade que você nunca tinha visto ele fazer. Então, é hora de você observar os mínimos detalhes dentro de casa que em outro momento você não teria essas possibilidades. Como você disse, né? A vida, eu sempre falo para os meus pacientes, a vida, tudo a gente paga, tem um preço. Tudo tem um preço. Então, assim, a gente fica estressado, fica mais cansado, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas coisas acontecerem debaixo do nosso nariz. Então, assim, quem tem filho adolescente, que é muito complexa a adolescência, né? Eu não falo que é complicado, né? Difícil. Eu acho que é complexa em si, porque é um desenvolvimento que está acontecendo um boom, né? Dentro do adolescente. Mas, assim, é hora de você perceber o teu filho que está virando adulto. Está saindo da casca do ovo, na verdade, né? Então, se você parar e observar os mínimos detalhes, são ganhos preciosíssimos. Às vezes eu saio do meu quarto, eu vou no quarto do meu filho que está fazendo aula online. É tão gostoso poder dar um beijo nele, sentir o cheirinho dele. Então, entre um atendimento e outro, eu vou lá. E até para vasculhar mesmo, ó, você terminou a aula lá, agora é a aula aqui, né? Essa questão de... Porque esses dias, no outro dia, ele falou, é porque eu não terminei tudo. Eu falei, como assim não terminou? Do outro dia a aula. O quê? Procrastinando, porque parou para fazer alguma coisa mais prazerosa do que assistir aula. É do ser humano. Mas a gente vai dando as coordenadas, né? Vai tendo flexibilidade. Da maneira como você aprende a falar, você vai observando como é que você manda ou você pede o teu filho. Então, assim, para mim, eu estou num pós-cirúrgico, estou com 30 dias e a secretária não está aqui também, porque eu acabei dispensando. Então, a minha sogra está aqui passando o tempo também, dando uma ajuda, e uma bela de uma ajuda. Então, assim, muitas coisas a gente vai percebendo nesse momento. Então, não é de tudo ruim. Saibamos aproveitar e extrair o que mais tem de valioso nesse momento, né? E, assim, uma coisa que eu tinha deixado muito certa para compartilhar com vocês.
a gente precisa ter claro o significado do nosso trabalho. Porque a gente, sabendo qual o significado do nosso trabalho, a gente vai conseguir executar com mais amor, com mais clareza. Então, a gente pensar assim, por que é que o meu trabalho é valioso? Por que é que eu tenho que estar aqui agora executando isso? Qual o valor disso? Então, isso te gera satisfação, isso faz com que você comece a pensar em sentimentos bons, em coisas boas. Então, fica mais fácil e mais leve para o nosso cérebro executar. É isso mesmo. É isso mesmo. E uma outra coisa também que está ligado com tudo isso que você falou, questão da resiliência, né? Que a gente Sim. tem que ter resiliência para poder se adaptar, se moldar. Tem gente que. Porque o normal do ser humano é reclamar, né? E vai Sim. reclamando, reclamando, reclamando. Ai, mas eu quero andar, eu quero sair, eu não aguento ficar em casa. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. É uma tendência natural reclamar. Só que reclamar, reclamar, tem estudos que falam, também diminui a imunidade. Sim, sim. Então, se a pessoa quer manter uma imunidade, porque é o que é necessário nesse momento, tem que parar de reclamar. Começar a agradecer. É uma coisa que pouca gente fala. A palavra gratidão ficou até muito comum, né? A gente ouve em todas as bocas. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma pessoa está entendendo o que é gratidão realmente, né? Agradecer esse momento, como você falou. Agradecer a oportunidade que a gente está tendo de ficar em casa com todos os nossos e aprendendo com eles. A gente aprende muito. Aprende com o marido, aprende com filhos. Tem gente que tá brigando com os filhos, não aguenta os filhos em casa. Tem gente que tá brigando com o marido em casa, não aguenta o marido em casa. Gente, ao contrário, agradeça a Deus por esses momentos. Faça alguma coisa prazerosa com quem está em casa. Acabou o trabalho, tá com tempo livre, vamos fazer algo prazeroso juntos. É muito bom. Sim. Tem marido que já esqueceu de olhar para a mulher. Tem mulher que já esqueceu de olhar para a cara do marido. Sabe? Olha, e nesse momento é muito importante também nós, mulheres, a gente ter um certo agrado com a gente mesma. Essa semana eu estava começando a raiz do cabelo ficar branca. Aí eu falei, gente, e agora, né? Falei, poxa vida. E eu, como tive salão de beleza, eu falei, eu vou ter que enfrentar isso aqui, né? É verdade. Então, eu falei, olha, catei um espaço de tempo aqui, eu falei, não. Eu vou ter que dar um jeito nesse cabelo, porque assim, ninguém é obrigado, e nem eu olhando por espelho e aquela imagem triste, e isso vai pesando na gente, eu falei, não. Sim. Fiquei com tinta até o meio da testa aqui, depois para tirar aqui, eu falei, meu Deus, o que? Mas lavei, tirei. Nossa, olha, não tá, gente? Tá bom o cabelo, né? Tá Olha, linda, a gente precisa se ajeitar. Isso é carinho consigo, sabe? É um tempo para cuidar de você. Não é só fazer o trabalho, né? O home office, ou o trabalho de casa, ou cuidar do filho na aula, né? Mesmo quem não trabalhe fora. Mas é você voltar um pouco para si e se dar devida importância. Não é porque você está numa quarentena dentro de casa que você vai ficar caindo os pedaços. Não. Muito pelo contrário, porque o marido também está em casa, você tem que ficar bonita pro seu marido. Falo, bota uma make, né? Põe um sorriso, só de pôr uma maquiagem, põe um batom, pronto, já levanta o astral. Não é? Dá uma ajeitada no cabelo, agora levanta da cama, nem tira o pijama direito e tá tudo com os... Não, a gente precisa se dar carinho. A gente precisa fazer isso. Isso é muito importante. Então, a gente não pode deixar a peteca cair, não. Não é porque está com quarentena, com pandemia, né? Não pode, não deve. A gente tem que aproveitar o caminho, não é verdade? Nós preciso. Estamos caminhando nesse momento, então a gente tem que aproveitar. Aproveitar a paisagem ao redor, como eu falo. Assim, uma coisa se você ficar olhando para o negativo, você vai negativar tudo dentro de você. Com certeza. Então, a escolha de ficar debaixo de uma nuvem negra, com pensamentos negativos, a escolha é nossa.
Então, na verdade, é muito importante que nós saibamos que é um tempo de distanciamento social, não é isolamento, porque o ser humano não foi feito para ficar isolado. Isolado leva e remete à solidão, e nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Então, é um tempo de um certo distanciamento, mas saibamos aproveitar o que temos debaixo do nosso teto e que foi tudo que Deus nos concedeu, que é a nossa família, quem está do nosso lado, e é aqui e agora que a gente vai se fortalecer, não é Verdade. depois. Então, assim, você sabe que eu acredito muito em Deus, sou apaixonada por Ele. Então, assim, eu acredito que Deus nos proporcionou tudo isso que a gente tem aqui, porque a gente merece, porque é bom, porque é no colo da família que a gente corre quando a gente tem as maiores dores. Então, por mais que esteja difícil, toda essa questão da organização, saibamos aproveitar este momento. E a gente precisa olhar para as coisas boas, porque se a gente ficar toda hora na janela olhando lá para fora, que tá o povo tudo em quarentena e pandemia, isso... Não. Tire o foco disso. Tudo bem, tem uma parte do nosso cérebro que já sabe. Na TV tá lotado de coisa ruim. Então, já sabe. Então tá. Então, foquemos aqui agora no nosso lar, na nossa família, nas coisas que a gente tem aqui. Lá fora, quando tiver tudo, a porteira abrir, a boiada vai passar, né? Mas, por enquanto, vamos ficar todo mundo aproveitando esse momento aqui, que é a coisa mais importante que a gente tem. Então, é aqui, agora, com foco, com determinação e com organização, como eu falei aí, de coisas que a gente pode fazer para tentar evitar esse movimento, esse comportamento de procrastinação. E você sabe, você falou uma coisa importante, que nós estamos em distanciamento social, não em isolamento, né? Isolamento está realmente quem precisa, quem foi contaminado e tudo bem. E eu tive uma amiga lá na Espanha, né, que ela teve problema e se internou e foi obrigada a ficar em isolamento, foi tratada do corona, tudo, e ela estava extremamente sozinha, se sentindo muito só. E isso estava diminuindo a imunidade só um dela. Minutinho. Oi, meu filho, a mamãe te ama. Coruja! Ó, ele tá lá no quadrado dele fazendo aula e entrou aqui, tá vendo? Vai pra aula, menino. José Augusto, vai pra lá. Desculpa, Sara. Os meus estão aqui também. Já terminaram a aula, mas já estão aqui. Viu? A gente trabalha e a gente dá ordem também, ó. Tudo junto, faz parte. Para essa máquina poder andar, né, Andresa? Senão... Sempre, sempre. Porque é uma mescla de tudo. Então, você tem seriedade, tem organização, mas não precisa que a seriedade e a organização ela seja seca. A gente pode fazer isso com tanta leveza, com tanto amor, com tanto carinho. E se a gente mudar a engrenagem aqui dentro, fica mais leve, mais gostoso. Com certeza. Você viu o que Deus nos presenteou essa semana, no começo da semana, até o meio? Aqueles maravilhosos pôr do sol. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu amo o sol, eu amo. Sim. Sempre que meu marido chega do trabalho, eu faço um cafezinho, a gente vai para a varanda e fica admirando o pôr do sol. Sempre foi assim. E mas olha que você tem uma varanda que, olha, só por Deus, né? Ela coopera para esse bem-estar, né? Ai, é gostosa. Mas esses dias aqui, nossa, foram dias de superação. Eu nunca vi pôr do sol tão lindo quanto na terça, na quarta. Foram incríveis. Sim, lindos demais, lindos. E a gente viu no Brasil inteiro o pessoal postando fotos assim. Poxa, que privilégio. Foi, sabe, como Deus falando: oi, tô aqui. Olha só um presente para vocês. Olha que coisa linda. Se nós estivéssemos cada um no seu quadrado fora de casa, sem estar passando por esse período, será que a gente tinha dado atenção para um momento tão espetacular e tão assim que te remete energias tão revigorantes, que é o pôr do sol? Talvez as pessoas não tivessem, né,
se apegado nesse momento a esse tipo de coisa. Então, assim... E cada detalhe, né? Que Deus, Sim, Deus ele cuida de detalhes, ele é detalhista. Aquelas sim. cores, aquela mescla de cores, meu Deus, coisa linda. E você Muito entrava linda. na mídia, tava todo mundo postando foto do pôr do Todo sol. Então, mundo. quer dizer, tava todo mundo atento a algo que é tão lindo, que assim, que transcende o nosso eu de energia, né? É uma coisa revigorante, gostosa, né? E Que que traz muitas vezes as paz. pessoas estão ou no trânsito ou no trabalho e nem param para perceber. Não é Não, verdade? Não porque adquiriram. porque tá no automático. A gente lá fora somos Exatamente. todos robozinhos. É tudo robotizado, porque você tem que cumprir normas e regras que é estabelecida do mundo externo. Por isso que eu falei, você tem que ter organização, mas não precisa ser tão rígida, tão rígido. Senão o cérebro ele fica muito pesado e a engrenagem para rodar vai ficar com uma maior dificuldade. Começa a entrar em conflito aqui dentro, porque eu estou em casa, então eu poderia ficar no sofá, no quentinho, vendo um filme, uma série, né? Mas, poxa vida, eu tenho coisas para fazer. Eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que atender um paciente, eu tenho que entregar uma aula. Então, você tem as cobranças do teu trabalho. Então, E assim, existem estratégias simples, né, para a gente como eu pôr em disse, prática, ferramentas simples para que a gente vá contra essa procrastinação, né? Uma sim, coisa simples. Pega uma agenda e coloca o seu dia, tudo que você vai fazer, tudo que você precisa fazer. Com isso, você vai estipular realmente um tempo para cada tarefa, inclusive para o teu descanso e para o teu prazer. sim, Porque o cérebro precisa dessa recompensa, né, Andressa? De tipo precisa. assim, bati uma meta, fiz uma tarefa, ok, uma recompensa. O que é uma recompensa? Você saber que você vai ter um horário de descanso, Sim, um horário gostoso, um horário para você. Isso é uma sim, recompensa. Se a gente fizer pequenas tarefas e estipular tudo detalhado em pequenas tarefas, e se der uma recompensa para cada tarefa realizada, isso sim. dá uma satisfação tão grande que aí você começa a se disciplinar de uma outra forma. Não é Sim, verdade? isso que você falou é muito importante. O nosso cérebro ele funciona muito bem e muito melhor quando a gente tem recompensas. E justamente por isso que eu falei, a gente procura fazer as coisas que nos dão prazer, para não ter que enfrentar as que não são tão boas. Então, se a cada tarefa executada a gente conseguir se dar uma recompensa, um cafezinho, uma balinha, né? Não precisa ser o ovo de Páscoa inteiro, mas um Não, bombonzinho, né? não, Um chiclete, né? Uma engorda. coisa ali menorzinha. E outra coisa que é muito importante, Sara, é a gente poder se observar, porque todo ser humano ele tem um período que ele rende mais, que ele funciona melhor, que ele pensa melhor. Então, tem gente que Verdade. funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, outros à noite. Então, eu trabalhei em indústria, trabalhei em empresa, no ramo organizacional, e a gente usava muito um teste chamado palográfico. Até hoje, às vezes, tem gente que me manda mensagem, Andresa, o que é aquele teste de pauzinho? A mulher mandou fazer pauzinho, pauzinho, mandou eu parar e depois fazia mais pauzinho, né? Aí eu falo, ah, tá, é o palográfico. Então, esse teste, ele mede muito a personalidade, mas ele mede muito em que momento que você tem mais energia para o trabalho. Então, em chão de fábrica, a gente usa muito para ver em que hora, em que período que aquele funcionário vai dar mais lucro para a empresa, porque é onde ele rende mais. Então, a gente coloca ele em turno diferenciado. Então, o que acontece? Quando você percebe se você rende melhor de manhã, à tarde ou à noite, você deixa as suas atividades profissionais, as coisas mais importantes, de maior peso, né? Para fazer naquele horário, porque você sabe que você vai fazer assim, ó, né? Chegando o rei, fazendo tudo bonitinho e entregando no tempo, né? Então a Exato. gente precisa se perceber também quanto a isso, é muito importante. É verdade. Eu vejo aqui em casa, porque eu tenho, apesar de serem trigêmeos, né, cada um tem um perfil diferente e cada um tem o seu horário. Então, Sim, eu tenho aquele que levanta às 6 da manhã e já está no pique. 7h10 ele tem aula, ele está totalmente concentrado. Já o outro gosta de dormir, acordar mais tarde. À tarde, eu sei que é o período dele excelente para aula, inclusive à noite, sim. tá?
Já a menina acorda quando tem que acordar, é cedo, tudo bem, não gosta muito de acordar cedo, mas acorda e é totalmente focada, ela planeja o dia dela, a semana dela, como vai ser, e dá conta do recado. Então, quer dizer, são três perfis diferentes. É, E é assim com todo ser humano, né? A gente tem que realmente saber quais são os nossos limites. Claro que a gente tenta superar os nossos limites a cada dia, né? Nem todos, né? Mas deveríamos, né? Tentar essa sim. superação através de coisas novas. Como eu falo, vamos bater no cérebro. Ele não quer coisa nova, mas a gente tem que crescer. E para crescimento, a gente tem que buscar coisas novas a cada dia, né? Novos Sim, insights. sim. Então, a gente é justamente isso que move o mundo. Você está crescendo. Porque, do contrário, se você para, você vai caminhar para trás, na realidade, porque o mundo continua indo para frente. Se você parar, Isso, você vai para trás. E é é isso justamente o que mesmo. a gente fala nesse período, né, Andressa? Sim. Não parar, procurar aprender alguma coisa, aprender relacionamento dentro de casa, aprender a valorizar o que você já tem, aprender mesmo em algum curso, alguma coisa. A internet está aí, tem coisas gratuitas ou tem coisas pagas, quer dizer, para todos os gostos e bolsos, não é Sim. verdade? Então a pessoa tem realmente que crescer. E uma coisa que eu queria muito deixar com você, quem sabe a gente faz uma outra live para uma coisa Sim. importante. A procrastinação, ela gera muita ansiedade, não é verdade? Sim. E você mesmo estava falando, né? A pessoa ficando ansiosa vai começar muitas vezes a comer mais, né? Vai ingerir mais alimentos. Aí vai ser levada por quê? Um sobrepeso. Daí ela fica insatisfeita, ficando insatisfeita, vai gerar aquela angústia. Gerou aquela angústia, ela pode cair numa depressão. Gente, que loucura! É muita coisa, é muita coisa. Sim. Vamos bolar uma live para a gente estar falando com o pessoal sobre justamente ansiedade e depressão nesse período? Porque a gente está vendo Vamos. muita gente ansiosa em casa, porque não Muito. sabe como vai ser o dia de amanhã, né? As Sim. pessoas têm medo. Eu estou vendo muitas conhecidas chegando, saem de casa para alguma necessidade mesmo, como uma farmácia ou mesmo um supermercado, e dá uma crise de ansiedade que elas ficam sem saber como reagir. Sim. Vejo pessoas ficando deprimidas, totalmente deprimidas por estarem nesse distanciamento social, queriam estar com outras pessoas, queriam comemorar seus aniversários e falam: ai meu Deus, eu tô passando mal, eu tô ficando. Então, para a gente estar bolando e Sim. passando para o pessoal alguma coisa de ferramentas que eles podem estar utilizando para combater essa ansiedade e essa depressão nesse período, vamos fazer uma live sobre Claro, isso? vamos fazer sim. E o pessoal que está assistindo a gente também pode mandar aí no direct para mim, para a Sara, né? Opções de assuntos para a gente estar discutindo, né, Sara, Sim, aqui. sim, E com aí a certeza. gente já vai planejando e bolando esse para falar sobre a ansiedade e a depressão nesse tempo que é tão difícil de controlar tudo isso, né? Como Muito que a difícil. gente lida com isso e lidar com o desconhecido, o imprevisível, a gente não sabe, né? Como é que a gente olha para isso, né? É como a Dag colocou, né? O medo do incerto. Aham. Nós não fomos preparados para isso. E o Não, porque o nosso desconhecido ele cérebro, gera medo. sim, e o nosso cérebro, para quem não sabe, ele tem um alarmezinho que liga automaticamente quando a gente percebe que tem alguma coisa que foge do nosso conhecimento e que a gente não tem controle. E a gente pode falar disso na próxima live, sim. Eu É topo. verdade. Olha, tem uma amiga minha aqui, a Felipe, ela que é da Espanha, que eu te falei que estava no isolamento. Ah, Menina, você não tá. imagina, nós fizemos lives diárias com ela e um grupo de amigas. E a gente fazia, quem entrava aqui no Instagram participava da live também. E a gente conversava, a gente cantava, a gente orava, tudo. E era à Sim, noite. Quer dizer, aqui era à tarde, mas lá eram 5 horas de diferença. sim. Era o horário que ela dormia. Você acredita? Na primeira noite que ela foi pro hospital e ficou em isolamento, ela não dormiu. Ela não conseguiu dormir de tanta ansiedade que ela tinha e aquele desconforto. Peraí, o que Medo, vai me acontecer, né? Será que eu medo. saio daqui, não saio daqui? O que vai me acontecer? E minha família? Pois nós começamos a fazer essas lives, você não acredita, ela dormia após a live e acordava no dia seguinte, tranquila, Olha, em paz. sim, Ela falava, gente, isso me renovava, olhar para a carinha de vocês, conversar com vocês, isso me animava. E ela podia sentir uma presença de Deus muito forte que dava
consolo para ela, Sim. companhia para ela. Ela não se sentiu mais sozinha. Ela Então, sentiu que ela estava acompanhada. Ó, ela está falando aqui, ó. Foi ela está assim falando, mesmo. foi assim mesmo, É. né, Feli? Então, é justamente isso, é um momento de distanciamento, não isolamento. Você não estava sozinha, porque você tinha pessoas que te ligavam, você estava em contato com as pessoas, mesmo que por vídeo. Então, isso é muito importante, Sara. E eu tenho escutado muitas pessoas falando o quanto tem feito bem umas conversarem com as outras. E olha, que eu acho que é um tempo onde a gente mais conversou com as pessoas do que em outros momentos. Então, assim, eu nunca fiz uma live, eu nunca estive aqui, por exemplo, tem agora aqui, ó, 22 pessoas, 23, você. Então, assim, Fora as que já entraram e e saíram. já saíram, é. Então, assim, eu nunca conversei com tanta gente ao mesmo tempo. E eu acho que tudo que nós falamos aqui até agora, eu acho que foi de extrema importância, eu acho que, assim, de grande utilidade para todo mundo. Então, eu super topo o teu convite para esse próximo encontro aqui, sim. Vamos fazer assim, vamos combinar uma data. Provavelmente semana que vem, eu acho que é muito Sim, legal, mas a gente combina e sim, divulga aqui para o pessoal, tá entrando de novo e tá mandando perguntas e a gente vai isso. poder fazer uma live bem legal, porque realmente ansiedade e depressão está tomando conta de muita gente. A gente tem que estar levando um pouco de, não ânimo, mas ativar o que as pessoas têm dentro dela, para que elas possam sair dessa situação A por gente si mesmas. precisa se recursar, eu falo. E nós temos recursos que são internos, que são intrínsecos a cada um de nós. Então, a gente tem que aprender como é que eu busco isso dentro de mim, porque todo mundo tem recurso interno. Então, é hora da gente se recursar e da gente sobreviver leve e feliz a esse tempo de quarentena. É isso aí. Bom, Andresa, eu queria agradecer muito a tua participação. Foi um prazer enorme estar com você. Queria agradecer todas as pessoas que entraram aqui. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. E, meu pessoal que não conhece a Andresa, por favor, clica lá no Insta da Andresa, acompanha. É uma pessoa maravilhosa que eu amo, que eu sigo. E ela é incrível, tem muito conhecimento para estar compartilhando com vocês. Tá bom? E Bom, pessoal, numa próxima, então, a gente se vê. isso. Sara, mais uma vez eu quero te agradecer, eu te admiro, amo você, você mora no meu coração, né? Te sigo há Obrigada. muito tempo e assim, todos os convites que você me faz, que seja para um chá, que seja para um trabalho, sempre são muito bem-vindos, né? Assim, gratidão enorme ao teu convite e a vocês, gente, que estiveram aqui conosco. Obrigada. Eu espero ter preenchido aí cada pergunta que vocês fizeram, a gente não conseguiu, na verdade, ler, entrar em contato com todo mundo, mas eu espero ter respondido aí o que vocês tinham de questionamento. E eu e a Sara, a gente vai combinar aí, provavelmente lá para a próxima sexta, né, Sara? Dia de sexta Isso, é um dia excelente para mim, porque aí é os bom. atendimentos já caíram, assim, durante a semana já foi, dia de sexta tá mais folgado. Então, obrigada mesmo, Legal. gente. E, assim, de coração, fiquei muito feliz de ver cada nomezinho que ia subindo aqui, né? Que são Muito pessoas que eu legal. também admiro, que eu gosto muito. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Sara. Obrigada a você, Andresa, e um beijo para todos e até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.